Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com alegria para receber a palavra, com muita alegria no coração, porque é assim que a gente entra para receber a palavra, com alegria, com amor, com esperança, porque a palavra é viva, é vida, é eficaz, e é o Senhor que está mandando ao coração dos meus irmãos, amém? A paz do Senhor, mais uma vez, entre deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus, vamos no ID, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, como o Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, Ele deixou esse legado para conosco aqui na terra, para que nós venhamos andar unidos. Em nome de Jesus, todos nós, ouvindo a palavra, deixando o seu like, se inscrevendo no canal para abençoar, orando pela sua vida, você intercedendo também pela minha vida, e aí juntos somos mais fortes em nome de Jesus. Deus gosta, Deus ama, Ele apazigua essa união. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz na nossa vida. Vamos gloriar, vamos agradecer o nome do Senhor, exaltar Ele, toda honra e toda glória dá para Ele, pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, pelo milagre de abrir os olhos todos os dias, todas as manhãs, para nós ir para o trabalho, voltar, proteger nossa casa, nossa família e o nosso ministério e seus projetos, seus propósitos. Vamos louvar, vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor. Amém? Vamos dar ouvido à palavra do Senhor com atenção? Então nós vamos hoje para Samuel, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. E o refrão da palavra vai falar assim: o maior de todos os deuses. Presta atenção, a palavra é forte. O maior do que todos os deuses. Amém? Vamos prestar atenção? O maior está conosco, não desista não. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, porque quando você coloca Deus na sua frente, tudo vai se realizar, tudo vai se transformar. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. O versículo 7 vai falar assim: vendo então os homens de Azadote, que assim eram de serem, não fique conosco a arca do Deus. Vou repetir para meus irmãos entender melhor. Vendo então os homens de Asdote, que assim eram, disseram, não fiquem conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dago, o nosso Deus. Olha aí, os filhos, meus irmãos, o Dago, o nosso Deus, era o Deus estranho que eles estão falando. Era os deuses estranhos. Vou repetir para meus irmãos entenderem. Vendo então os homens de Asdote, que assim eram, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dago, nosso Deus. Presta atenção, vamos entender um pouquinho. A serva tentou explicar mais de uma vez. Vamos entender aqui na palavra. Nós vamos aprender por meio desta história da arca de Deus
na terra dos filisteus, que o Deus de Israel é maior do que todos os deuses. Os filisteus eram uma grande potência militar naqueles dias e atribuiu as suas vitórias ao seu Deus, Dago. Porém, ao perceberem que a mão do Senhor era dura sobre eles e sobre o seu Deus, Dago tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel sobre os falsos deuses. Forte, né? Vamos entender. O claro objetivo do Senhor Deus vou repetir. O claro objetivo do Senhor Deus em eleger a Israel como o seu povo escolhido era revelar ao mundo sobre o Deus vivo e verdadeiro. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 até o 20. Cada nação em volta de Israel possuía um ídolo para adorar, e elas atribuíam as suas vitórias militares a esses ídolos, adorados como deuses. Porém, quando Israel era derrotado, não era porque os deuses daquela nação eram mais fortes, e sim porque o próprio Deus de Israel estava punindo o seu povo por alguma desobediência. Presta atenção, eu vou repetir. Em nome de Jesus. Eu vou repetir. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 até o 20, cada nação em volta de Israel possuía um ídolo para adorar, e elas atribuíam as suas vitórias militares a esses ídolos, adorando como deuses. Porém, quando Israel era derrotado, não era porque os deuses daquelas nações eram mais fortes, não era. E sim porque o próprio Deus de Israel estava punindo o seu povo por alguma desobediência aos seus amadores, desobediência aos seus mandamentos, em desobediência aos seus mandamentos. Olha aí, o Senhor estava punindo o povo pela desobediência aos seus mandamentos. Não era porque os Deus era mais forte, era poderoso. Não era os Deus deles que estava fazendo, era o Senhor Deus de Israel. Estava punindo o povo por desobediência. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 até o 5, os filisteus colocaram a arca de Deus de Israel no templo de seu Deus.
Dago. Repetindo, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 até o 5, os filisteus colocaram a arca de Deus de Israel no templo de seus deuses, Dago, como se fosse um troféu. Porém, ao verem Dago caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, ele sofrerem com as pragas enviadas pelo Senhor sobre eles. Tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel. Existe um protocolo de hierarquia. O menor deve inclinar-se diante do maior. Se Dago pudesse falar, ele diria aos seus devotos filisteus que estavam se inclinando diante do maior. Olha forte, eu vou repetir para os meus irmãos entender. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 até o 5, os filisteus colocaram a arca do Deus de Israel no templo de seu Deus Dago, como se fosse um troféu. Porém, ao verem o Dago caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, além de sofrerem com as pragas enviadas pelo Senhor sobre eles, tiveram que reconhecer a supremacia do Deus de Israel. Existe um protocolo de hierarquia. O menor deve inclinar-se diante do maior. Se Dago pudesse falar, ele diria aos seus devotos filisteus que estava se inclinando diante do maior. Pouco antes de Israel sair do Egito, o Senhor também derramou juízo sobre todos os deuses do Egito, mostrando aos egípcios que o Deus de Israel é o Senhor de toda a terra. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Aleluia, glória a Deus, é forte, hein? Presta atenção, meus irmãos. Deus está falando conosco. Aleluia, Deus está falando conosco. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5, Salomão diz a Irã, rei de Tiro, o seguinte: a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Meus irmãos estão entendendo? Glória a Deus que nós estamos falando no maior. Dago achou que era o maior, mas não é. O Deus dos filisteus,
Ele pensou que era o maior, mas o maior é o Deus de Israel, o nosso Deus. Aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, sobre a ameaça de Senaqueribe, rei da Síria, o rei Ezequias disse: com firmeza, esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temas, nem vós espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, o Deus de Israel. É o mesmo, o maior. Aleluia, é o mesmo e o maior. Glória a Deus. Em Salmo 96, versículo 4 e versículo 5, o salmista diz: porque grande é o Senhor, o digno de louvor, mais tremendo do que todos, mais temido do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs. O Senhor, porém, fez o céu. O Senhor, porém, fez o céu. Todos os deuses é vã. Não vale nada. Porque o Senhor dos senhores, o Deus dos céus, fez o céu. Aleluia! Em Salmo 77, versículo 13, o salmista também pergunta que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmista, no Salmo 77, versículo 3, o salmista também pergunta que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha aí, forte, hein? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo. Amém, meus irmãos? Vamos prestar atenção. Nós nos glorificamos a Deus por ter escolhido o povo de Israel para se revelar ao mundo como o Deus vivo e verdadeiro, e por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João escreveu: filhinhos, vós sois de Deus e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus Todo-Poderoso. Até aqui. Meus irmãos, entendeu a palavra em nome de Jesus? Que o Senhor é o maior, o poderoso. O refrão fala assim: o maior de todos os deuses. Não existe nada difícil para o Senhor e nem maior do que Ele. Não adianta insistir. Não adianta insistir e procurar em outro lugar, em outro caminho. Ele é a porta do céu. Jesus Cristo é a porta do céu. Ele é o caminho. O caminho é estreito, mas vale a pena. Nós temos que buscar o maior de todos os deuses, que é o Criador do céu e da terra. Amém, meus irmãos? Você conhece algum Deus que criou céu e terra? Só o poderoso, o grande eu sou. Não tem outro. Então vamos reverenciar Ele, o Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que nós saímos ganhando mais. Amém? Você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Com muita alegria no coração, perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida, salva-me, minha casa e minha família. Olha que glória! O Senhor vai fazer festa no céu porque você confessou. Lindo, né, meus irmãos?
Não precisa temer, o maior está conosco. Você que saiu da presença do Senhor, volte. Volta, filho, volta, filha. Eu estou de braços abertos, já estou batendo nas portas. Volte. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Não sabemos o que vem no mundo. Se nós sai, chega e volta em paz e em segurança. Quando nós temos uma garantia com o Senhor, Ele guarda, Ele é nosso guarda fiel. Amém, meus irmãos? Vou deixar uma mensagem que é ao coração dos meus irmãos, porque o Senhor colocou no meu coração e eu tenho que entregar. Tudo que o Senhor me mandar, eu vou entregar nesse canal. É para os meus irmãos ficar despertos. Amém? Vocês que ainda estão com os olhos espirituais fechados, não entendem às vezes a palavra, quando nós ministramos no canal, o Senhor, Ele traz o recado. Amém? Se te sentires infeliz, lembra-se de mim. O Senhor está falando. Eu sou a luz, tu não me vês. Eu sou o caminho, tu não me segues. Eu sou a verdade, tu não me crê em mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e tu não me procura. Eu sou o Mestre, e tu não me ouve. Eu sou o Senhor, e tu não me obedece. Quem não obedece o Senhor, meus irmãos, é forte, hein? Eu sou o teu grande amigo, e tu não confia em mim. Eu sou o teu maior amor, e tu não me amas. Se te sentires infeliz, a culpa não é minha. Forte, hein? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6, até aqui. Glória a Deus, aleluia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar tempo que nós vamos procurar a palavra, nós vamos procurar a palavra e não vamos encontrar. Então o Senhor está trazendo ao vivo aqui, meus irmãos, para todos nós, a palavra viva e eficaz da Bíblia. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado. Deixa o seu like aí, não esqueça não. Deixa o seu like, seja abençoado. Esta obra do Senhor é bênção. Quando você abençoa a obra do Senhor, você é 100 vezes mais abençoado. Se inscreva no canal. É só apertar aí, inscreva-se. E você se torna um inscrito. E quando a serva posta a palavra cedo, você vai receber, porque o YouTube manda para você quando você é inscrito. Se você não se inscreve, e deixa eu colocar no Face, eu coloco no Face, no Instagram e no status. Você só vai ver fora de hora. Mas quando você quiser assistir, assim que a serva posta, o YouTube já manda para você quando você é inscrito. Amém? Fica na paz de Jesus. Deus abençoe. Estou orando pela sua vida. Porque você creu, você acreditou. Você tem uma intercessora. Olha que lindo. Tão bom quando a gente tem uma intercessora que ora pela nossa vida, né, meus irmãos? Isso é a minha missão. Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está com você. Se sinta abraçado, se sinta visitado pelo Espírito Santo. Amém? Fica na paz de Jesus. Deus abençoe.